Eu vou ler o versículo 12, que é o versículo-chave do tema de hoje.
Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Bom, aqui Paulo, se você ler alguns versículos anteriores, Epáfras, ele fala dessa igreja dos Colossenses, ele fala que o pessoal de lá tinha um amor muito grande pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E aí ele olha para esses Colossenses e ele olha rigorosamente, para que Deus dê conhecimento, sabedoria. E ele fala dessa parte, que ele tem ações de graças, porque Deus tinha feito todos nós, Paulo se inclui nisso, todos nós idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção, O que é idôneo? Idôneo é uma pessoa que está apta, ela está capaz, ela é competente, moralmente adequada para participar dessa herança. Então é lindo, Paulo falando que ele nos fez idôneos. Como que ele nos fez idôneos? Como que a gente pode participar de uma herança junto com os santos? Se uma herança, a gente viu aqui, quando a gente olhou o significado de herança, é passada de pai para filho. E aí eu queria ler mais um versículo com vocês. Está lá em João, capítulo 1. Vamos abrir o favor. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vou ler a partir do versículo 9. Diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E é assim que Paulo explicou, que nós somos aptos a receber essa herança. Porque todos quantos receberam, quem aqui recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Então você foi feito filho de Deus. Não são todas as criaturas de Deus que são filhos de Deus. Aqueles que receberam o Senhor Jesus e creram no seu nome, foi feito filho de Deus. E aí Paulo deve dizer que nós somos capazes, nós somos adequados para poder herdar essa herança que o Senhor nos deixou. Nós entendemos mais o que é essa herança que o Senhor nos deixou. Jesus nos deixou uma parábola. Eu acredito que todos já conhecem essa história, a história do filho pródigo. Eu vou ler com vocês. Está lá em Lucas, se alguém quiser abrir, eu vou ler bem rapidinho. Está lá em Lucas, no capítulo 15. Vou ler a partir do versículo 11. Que diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como os teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos.
E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que dispersou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o seu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Glória a Deus. Essa parábola ilustra exatamente como é a herança do Senhor para nós. É interessante que a gente prega sobre o filho pródigo, e a gente vê que ele pediu a herança do pai e ele foi lá para o mundo, lá fora, né? Ele não quis ficar ali na presença do pai, comendo e bebendo com o pai, até que ele atingisse a maturidade para receber a herança dele. Então ele gastou essa herança toda. E é interessante que o filho mais velho, né, quando o filho mais novo ele retorna, e o pai dá aquela festa, assim é o Senhor conosco, né? Eu não sei se você hoje se encontra na posição de filho mais novo ou na posição de filho mais velho. Se você um dia saiu, né, da presença do Senhor e foi lá no mundo, viu o que o mundo podia oferecer, e agora quer retornar para o Senhor, Ele vai te receber com alegria, né, porque você é filho de Deus. E agora, se você está na posição de filho mais velho, você está o tempo todo na presença do Senhor, o Senhor está te falando que tudo que Ele tem, tudo que é dele também é seu, porque você foi feito filho de Deus. Você está o tempo todo. Gente, isso é tudo demais. Quando a gente entende a grandeza da herança que o Senhor nos deixou, não estou falando de bem material, gente, estou falando de coisas espirituais, que são muito mais além. Uma herança incorruptível, uma herança que a traça não corrói, que o homem não pode roubar. Essa é a herança que a gente tem que buscar. E aí, quando a gente percebe a grandeza dessa herança que o Senhor nos deixou, gente, é maravilhoso demais. E você vê, né, Deus trazendo essa ilustração aqui, né? Se você é filho de Deus, está com o Senhor, você é dono de tudo que Ele tem também, né? Assim, juntamente com Jesus, nós vamos ler um versículo aqui que fala isso, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 8, se alguém quiser abrir. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, presta bem atenção. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha, ser co-herdeiro com Cristo significa que você tem o mesmo direito, a mesma herança que Cristo vai receber, nós também vamos receber. Gente, o plano de Deus, quando Ele entregou Jesus para nos resgatar das trevas, né? Continuando ali em Colossenses, você vai ver que a aliança do Senhor, né, Ele fez e Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho. Então, esse plano perfeito de Jesus é o que trouxe essa herança para nós. E lá em Colossenses também fala, né, com ação de graça, então sejamos gratos, né, porque por esse plano maravilhoso que Deus fez por nós. Glória a Deus. É interessante que quando a gente fala de herança, talvez você pense assim, né? A herança da eternidade. Assim que a gente morrer, ressuscitar, depois do juízo final, nós vamos, né, caminhar em luz de ouro, como dizem em Apocalipse. Nós vamos, não haverá mais dor nem clamor, vai ser um lugar de paz, né? Então, talvez você
que sarasse a sua filha, que curasse a sua filha e a libertasse. E aí o Senhor, é uma história até meio polêmica, porque se você ler ela fora do texto, você talvez não entenda o que o Senhor Jesus fez naquele momento. Mas é incrível. Essa mulher, ela chegou e ela estava ali, né, pedindo ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não estava dando atenção para ela. Então os discípulos, eles falam para o Senhor Jesus, né, mestre, ou você atende ela ou despede, né, para ela poder parar de ficar falando. E aí o Senhor olha para aquela mulher e ela vai lá e pede para que o Senhor cure a filha dela. E aí o Senhor Jesus fala assim para ela: não é certo lançar a comida dos filhos para os cachorrinhos. E aí essa mulher, ela tem um ato de fé, de humildade, que é excelente. E essa história dessa mulher, ela está aqui até hoje, precisa ser falada por causa da humildade que ela mostrou ali. E ela disse assim para o Senhor Jesus: mas até os cachorrinhos comem da migalha dos seus senhores. Então Jesus estava falando de que não devia pegar o que era dos filhos dele, né, daqueles que creram, receberam o Senhor Jesus, e lançar aos cachorrinhos. Gente, se até para os cachorrinhos, né, trazendo essa ilustração como ela falou ali, se até os cachorrinhos, eles recebem cura e libertação, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Gente, vocês não estão entendendo. Deus, Ele deixa a gente desfrutar dessa herança a partir de hoje. Se você não precisa cura, libertação na sua casa, você é inteiro. Jesus, Ele vai curar, Ele vai fazer, é só você entender essa verdade. É só você entender, é só você ler o que o Senhor Jesus deixou aqui para nós. Então, assim, essa história é incrível, gente. E aí aquela mulher, ela recebe, né, a cura da filha dela. Quanto mais nós, filhos de Deus, né, que estamos buscando ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Quero ler só mais um versículo, acho que é o último. Está lá em João 14, 21. Esse eu gostaria que vocês abrissem, por favor. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo que eu tinha que colocar aqui, porque quando a gente se coloca como filho de Deus, nós temos que entender que o principal é o amor. E a gente precisa amar a Deus para conhecer Ele. A palavra de Deus diz que quem ama a Deus é aquele que tem os mandamentos dele e os guarda. Gente, é lindo demais. Se você ama a Deus, se você crê em Senhor Jesus, recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é filho de Deus. Então, Deus deixou um testamento. Como que nós vamos ter ciência, conhecimento? Como que nós podemos mensurar essa herança que Deus nos deixou? Lendo o testamento dele. E aí, no testamento, você se aproxima mais dele, porque você ama ele. Então, a palavra de Deus, ela é completa, ela é linda. A herança do Senhor é algo que nós podemos usufruir a partir de agora. Não podemos deixar acontecer que nem aquela senhora que não tinha noção do que tinha nas mãos. Ela poderia ter desfrutado disso há muito tempo. E hoje Deus, Ele quer que a gente entenda essa herança que Ele deixou para nós. Né? Ele cura. A palavra de Deus fala que nós faremos coisas ainda mais maravilhosas do que Jesus fez nessa manhã. Somos herdeiros, gente, que possamos ter essa noção nessa noite. Né? A herança do Senhor, ela é para agora, ela é para depois. E a palavra de Deus diz lá em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
Viva o que Deus deixou para você. Né? Lute pela sua família. Deus te fez herdeiro. Você não precisa mais ficar sofrendo com enfermidades, com falta de libertação. O Senhor Jesus, Ele veio, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E nós somos herdeiros com Cristo. Glória a Deus por isso. Eu espero que você tenha entendido, né, a grandeza dessa riqueza. E assim, acho que a gente nunca vai conseguir mensurar, porque, como diz na 1 Coríntios, mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado. Gente, vale muito a pena amar esse Deus, vale muito a pena se colocar como filho de Deus, né, e participar dessa herança com Cristo. Então, escute da sua herança. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais de mim, para a honra e glória do Senhor. Que você possa fechar os seus olhos, né? E conversar com Deus. Não sei como está a sua vida, mas que você possa entender isso. Que você está na condição de filho de Deus. Se você é o filho mais novo lá, então volta nos caminhos do Senhor. Se você é o filho mais